O Vasco anunciou hoje a maior operação da história do futebol brasileiro. O clube e a empresa de investimentos americana 777 Partners firmaram um memorando de entendimentos para a criação do Vasco SAF, em um negócio global de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A empresa comprará por 700 milhões uma participação de 70% na nova empresa, que está avaliada em 1 bilhão de reais. Pelo acordo, assumirá a dívida de outros 700 milhões de reais do clube. O documento foi assinado em Miami pelo presidente do Vasco, Jorge Salgado, e pelo fundador da empresa, Joshua Vander. Para que seja sacramentado o negócio, ainda faltam alguns passos importantes. Uma delas é a aprovação do Conselho Deliberativo e a outra aí da Assembleia Geral de Sócios. O Vasco está a um passo de se tornar uma SAF, já tem aí um dono já praticamente fechado, porque depende ainda da situação desses conselheiros, mas tudo indica que será vendido para esse grupo norte-americano, que já ainda tem uma participação no Sevilha da Espanha. Tudo indica que teremos sucesso aí nesse modelo de SAF, né? Já que ficou nítido e bem claro para todos que a política do Vasco não vai salvar o clube, que nenhum político responsável aí por campanhas, por nada que envolve a politicagem do Vasco, vai ser capaz de tirar o Vasco desse atoleiro, porque todo ano a gente passa por isso, todo ano o Vasco sofre com eleições e todo ano o Vasco tem péssimas campanhas esportivas, rebaixado 5 vezes porque vai jogar a 5ª Série B da sua história. Infelizmente paga caro com o amadorismo que gerou o clube todos esses anos. E agora vão chegar pessoas responsáveis, uma empresa gigante que já gera um clube na Itália. É verdade, o clube está caindo para a 2ª divisão, mas a empresa promete fazer tudo diferente no Vasco, até porque o Vasco é muito maior que o Genoa. Sempre bom ressaltar que o real vale muito, infinitamente menos do que o euro, como é lá gerido no Genoa, né? Os caras têm que investir muito mais lá no futebol europeu do que, por exemplo, aqui no futebol brasileiro. E tem informações aí de primeira mão trazida aí pelo jornalista Lucas Pedrosa. Inicialmente a empresa norte-americana emprestará ao Vasco 70 milhões de reais para o pagamento de dívidas, como salários aí dos funcionários e jogadores, e também para fazer investimentos no time principal para a Série B desse ano, cara. A empresa entende que para começar 2023 na Série A é crucial causar já um impacto com um time forte já nesse ano. E devemos ter grandes novidades ainda nessa temporada, o Vasco montando um time competitivo para voltar para a 1ª divisão, ser campeão, passando por cima dos adversários na Série B e voltar muito forte em 2023 a Série A do Campeonato Brasileiro e tentar buscar algo maior. Dependendo do que montar esse ano, pode ser que tenhamos chance aí de buscar alguma coisa interessante na Copa do Brasil, um título importante que daria, quem sabe, em 2023 já uma vaga na Libertadores para o Vasco e voltar aí a disputa da competição internacional. Seria um sonho, mas não é impossível caso chegue esse investimento de 70 milhões de reais, que seria extremamente importante para o Vasco montar um time decente, um time forte para ganhar tudo nesse ano aí que vai disputar. Deixa nos comentários se você é a favor ou contra da SAF, tá aí bem explicado para você, torcedor. O Vasco ainda precisa do Conselho Deliberativo aprovar se vai vender ou não o clube para esses investidores. Já está fechado, está tudo certo entre o Vasco e esses caras, um caminho que tudo indica que não terá mais volta e que esses beneméritos, essa corja que tá lá no Conselho do Vasco, que sugam o Vasco a cada dia, vão ser obrigados a aceitar esse modelo, porque não existe nada e nem outra pessoa disponível para fazer isso aí no Vasco, né, cara? Essa empresa norte-americana vai investir um dinheiro pesado, comprou o Vasco por valores muito superiores do que os nossos rivais, tanto o Cruzeiro e também o Botafogo, que foram vendidos aí mais recentemente nesse modelo SAF. O Vasco é um time infinitamente maior do que os dois juntos e foi vendido, na minha opinião, por um valor justo. Vai ter investimento aí de 1 bilhão e 700 milhões, cara. O Vasco nunca iria arrecadar essa grana sozinho, vindo nas mãos e no poder de políticos. Eu acho que esse é o caminho certo para o Vasco. Eu tinha minhas dúvidas, mas acabei sendo convencido que o Vasco, a única solução para o Vasco hoje é se tornar uma empresa, se tornar uma SAF. Bom, pessoal, e agora voltando aí para o momento atual do Vasco, né? Ontem o Vasco venceu por 1-0 o Audax, está na 2ª colocação do Campeonato Carioca e já vai pensar no Fluminense aí no próximo clássico do final de semana, no sábado aí às 5 horas da tarde. O Vasco precisando vencer esse adversário para, quem sabe, assumir a liderança da competição. Vale lembrar que o Flamengo e o Botafogo, que tem 16 pontos ambos,
não entraram em campo nessa rodada ainda e por isso o Vasco assumiu a segunda colocação provisoriamente. Mas chegou aí a 19 pontos e está apenas a 2 pontos do Fluminense. Se vencer o Clássico no final de semana, será líder novamente da competição, né? O Vasco aí que ontem suou bastante a camisa para ganhar do Audax, teve alguns desfalques importantes que deverão retornar o time para esse jogo contra o Fluminense. O Vasco também teve uma estreia ontem, foi a estreia aí do volante Zé Gabriel, vindo do Internacional. Entrou aí no segundo tempo aí, foi até discreto. A gente espera que ele consiga, quem sabe, jogar mais, né? Ter mais sequência de jogo para mostrar o seu futebol. E o torcedor ainda fica na expectativa também da estreia do zagueiro Juan Quinteiro e também do meio-campista Luiz Henrique, que já foram contratados, anunciados oficialmente pelo clube e que devem estar aptos a jogar aí, quem sabe, nos próximos dias. Não sei se vão estar à disposição do Zé Ricardo já para o Clássico contra o Fluminense ou se vão estar à disposição no jogo da Copa do Brasil, próximo dia 2 de março. O Vasco agora vai ter uma maratona de 3 jogos aí complicados, né? O primeiro deles, como a gente disse, vai ser o Fluminense aí no próximo sábado. Depois, no dia 2 do 3, enfrenta a Ferroviária pela primeira fase da Copa do Brasil. Joga por um empate, né? O Vasco tem a vantagem do empate. Se for derrotado, não tem jogo de volta. O Vasco estará eliminado da primeira fase da Copa do Brasil. Extremamente importante o Vasco vencer esse jogo. E depois, no dia 5 de março, tem o jogo aí, o Clássico dos Milhões, o maior clássico do futebol brasileiro, na minha opinião. Vasco e Flamengo vão se enfrentar aí no primeiro grande clássico dessa temporada. O Vasco tem que estar focado nessas 3 partidas para, quem sabe, conseguir 3 grandes vitórias para dar uma moral gigantesca para esse time do Vasco para a sequência da temporada e também no início da Série B, que acontece no dia 9 de abril. O Vasco enfrenta o Vila Nova em casa. Deixa aí nos comentários o que você acha desse momento do Vasco, o que você espera para esse clássico aí de sábado contra o Fluminense. Se você acha que o Vasco tem forças para vencer o Fluminense, eu acho que se jogar encaixadinho, se ter o mínimo de erros possíveis, principalmente defensivo, eu acho que o Vasco consegue sim vencer o Fluminense, apesar do Fluminense hoje ser um time muito forte, muito mais forte do que foi nos últimos anos, vai impor dificuldades, sérias dificuldades ao Vasco. O Vasco tem que estar focado para entrar em campo e vencer essa partida, para chegar cheio de moral para o jogo da Copa do Brasil, que é muito importante o Vasco classificar na Copa do Brasil, porque vale muita grana, né? E o que o Vasco precisa é de dinheiro. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para o clássico contra o Fluminense. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vai lá também no meu canal Expresso Vasco, se inscreve lá. O link tá aqui na descrição. Gente querendo chegar a 25 mil inscritos. Falta pouco, hein? Dá essa moral lá também. Forte abraço, saudação vascaína a todos, é nóis.